Buenos días a todos. Me llamo Mauricio Consulos, el director de Latinoamérica para Clever Devices. Es una empresa que trabaja exclusivamente con la parte de movilidad urbana. Y tenemos una sede en Nueva York. Y quiero también pedir disculpas por mi portuñol. Voy a hacer lo mejor para hablar casi que un español. Si no me comprendes, por favor, me pregunta que yo puedo intentar cambiar las palabras y explicar mejor lo que estoy intentando mostrar para ustedes. Pero Clever Devices es una empresa que hace movilidad urbana por 28 años. Solamente hacemos eso. Tenemos más de 500 funcionarios hoy día en los Estados Unidos, Canadá, Italia y Brasil. Y desarrollamos solamente los sistemas end-to-end. Entonces, esta es la ordenadora embarcada que va en el colectivo. Es como que una ordenadora industrial. Y acá es la pantalla del conductor. Y yo voy a explicar un poco más durante la presentación cómo lo hacemos. Pero acá es como nosotros miramos lo ITS, los sistemas inteligentes de transporte. Entonces, tenemos una serie de módulos, una serie de tecnologías que hablamos la gestión de la operación, la gestión de las garajes, incidentes, telemetría, que es muy importante para nosotros, como que el conductor está manejando el colectivo, información en tiempo real para los usuarios, hacemos toda la solución. Hoy yo voy a mostrar, no con PowerPoint, tenemos una solución completa acá para ustedes en tiempo real, algunas de estas tecnologías. Mas quero que fíjate que hay mucho más tecnología do que yo voy a mostrar para ustedes. Estamos acá todo el día, si tienen una duda o quieren mirar alguna cosa específica, estamos a disposición. Una otra cosa muy importante de los sistemas de ITS son las integraciones necesarias. Por ejemplo, nosotros no fabricamos las cámaras, tenemos socios de negocio para las cámaras de los DVRs. Hacemos, por ejemplo, una prioridad de Senalias, que también no lo producimos, pero hacemos las integraciones. Entonces, con BGH, que es nuestro socio de negocios acá en Argentina, que es un socio muy fuerte para nosotros, hacemos las integraciones necesarias con todos los paneles, sistemas de gobierno, los sistemas de RH, con la parte de mídias sociales, la parte de radio, Wi-Fi. Y una cosa muy importante, nuestro sistema es abierto. O que isso significa? Que os dados são de ustedes, que há como que APIs ou maneiras de acessar os dados para que possam compartilhar com outras aplicações ou que possam construir aplicações arriba do sistema de Clever Devices BRH. ¿Sí? E por finales, o centro de controle. É como pode pegar a performance, quando pode pegar os KPIs, os indicadores de performance, a parte de qualidade e mirar. Estou fazendo as coisas que necessito, faço uma gestão efetiva, eu tenho a parte de inteligência de negócios, tenho a parte de análise. Então, isto é um pouco do que vamos mostrar hoje. E eu vou começar a mostrar para vocês uma ferramenta que chamamos Smart Yard, que é uma ferramenta para manejar a garagem, porque para nós todo começa com o planeamento e com a planificação. Porque com isso, vou saber que coletivo tem que sair às 4:20 da manhã. E tem que chegar a sua cabeceira inicial como que 4:30, 4:40, para começar as viagens do dia. Então, tenho que planear onde tenho que enviar meus coletivos por la manhã e o que chamamos de headway, não sei como dizer isso em espanhol, que é a distância de los buses. A cada 15 minutos tem que sair um bus, a cada 20 minutos tem que sair um coletivo, sim? Então, começamos com uma ferramenta que me dá toda a visibilidade da garagem que estamos falando. Acá é um exemplo, creio que estamos em... Esse é em Washington, D.C., se não estou equivocado, mas creio que estamos em Washington, D.C. acá. O que estão mirando é o pátio, a parte onde os coletivos estão parqueados. E acá é uma informação muito importante para nós, porque tenho coletivos verdes, tenho coletivos amarillos, talvez tenha algum rojo, e tenho esta parte azul acá também. Quando o coletivo está verde, indica para mim que está listo para sair. Tem todas as condições mecânicas e funcionais para sair. Por exemplo, em algumas cidades não é possível sair se a silla não está boa, se há um problema com a ventana, se há um problema com a transmissão. Então, temos toda a informação do coletivo e acá lo mapeamos. Quando há este quadrado azul, indica que tem a tripulação, que tem um condutor asignado para o bus e algumas vezes a pessoa que lo coleta a plata também, depende da cidade. O mais importante acá é que hacemos uma integração forte com a parte de planeamento e de recursos humanos também, para dizer quem tem que fazer o quê
y cuáles son los turnos, cuáles son los bloques, cuáles son las viajes que tienen que hacerlo. Entonces por acá tenemos una manera de gestionar toda la garaje y más importante, por la mañana lo sé cuáles son los buses que tienen que salir primero. Por ejemplo, no quiero tener que manejar este bus, sacar 2 o 3 de acá para poder salir con este bus. Entonces el planeamiento lo hace de una manera que los buses salen de una manera ordenada para ir a las líneas de colectivo. Porque de esta manera economizamos combustible, economizamos personal y hay toda una cuestión de emisiones para el medio ambiente y todo más que lo arreglamos acá. ¿Cómo llegamos a esta información si está bien, si está malo el bus? Hay una herramienta de telemetría llamada AVM, que Automatic Vehicle Monitoring. Hacemos el monitoramento en tiempo real de los vehículos. Fíjate que un ejemplo que puedo dar acá con la parte de telemetría es un mecánico que ha memorizado todos los manuales del colectivo, del motor, de la transmisión, del aire acondicionado, todo. Él sabe todos los códigos de falla y está mirando todo el tiempo la operación, está mirando todo el tiempo cómo está operando ese colectivo. Acá, por ejemplo, podemos ter tecnologias distintas. Eu posso estar trabalhando com Mercedes e com um Scania ou com um Volkswagen e um Volvo. Então, eu posso ter distintos tipos de coletivo. E vou mostrar para vocês, por exemplo, uma aplicação. Me dá um coletivo, creio que 48 Jazz, solamente como um exemplo. Eu posso buscar um coletivo especificamente. Quero mirar em tempo real o coletivo que está na calle, que se passa com esse coletivo. Então, acá buscamos o coletivo 48 Jazz. Tenho um IQ score, que essa é a saúde. Tiene que, em verdade, está todo verde. Pero empieza a tener algunas fallas. Por ejemplo, acá tengo una falla que la puerta no está cerrando completamente, algunas veces le falla, algo así. Entonces empiezo a tener la severidad es baja, aconteceu solamente una vez, pero empiezo a dar informaciones para los mecánicos y la parte de mantenimiento de la empresa. Y aquí yo tengo los días de operación, cuántos kilómetros, cuántas horas de operación, el consumo de combustible. Tenho também as emissões de carbono e de todas as outras emissões. Então, tenho um retrato completo do coletivo e da saúde dele. Clica aqui para mim, Wagner. Acá, por exemplo, tenho também as luzes dos painéis. Se uma lo acende, porque é importante saber se está avisando o condutor se há um problema ou não. Mas o mais importante é que esse lo avisa ao centro de comando, que eles, mira, tenho um problema. E vamos fazer uma conexão remota a este bus, que está na calle, por exemplo, e me dá um sinal dizendo, mira, eu tenho um problema. Então, com isto, estou dizendo que quero mirar algumas coisas. Posso mirar qualquer componente que tenha sensoriamento dentro de um coletivo. Isso é muito importante. Se não há sensoriamento, não é possível. Então, posso pegar a parte de RPM, a parte de óleo e tudo mais. E este acá é um coletivo que estava com um problema, que é um exemplo que estamos dando acá, de temperatura. A temperatura do motor estava muito alta e começou a dizer, mira, tenho um problema. E acá vamos mirar que quando se conecta está a 222 Fahrenheit. Para pôr em questão, 212 Fahrenheit é como 100 Celsius. Então, acá está muito caliente. E o problema que temos, quando buscamos as curvas, que miram que está acá, posso mirar que se passa com o motor, e o líquido de resfriamento está muito baixo. Então, tenho que recolher este bus para não se quede roto na calle, porque isso é um problema muito grande, porque Gera Trânsito tinha que mandar um SOS, um bus, um truck, para sacar isso da caixa, uma disruptura para os usuários e tudo mais. Então, com a parte de telemetria, também temos o que chamamos de dashboards, que vamos para cá. Eu tenho como monitorar, por exemplo, e ter os relatórios executivos hasta os mais baixos. Por exemplo, aqui eu tenho que tipo de coletivos que me dão mais problema. A flota de vocês é muito larga, uma flota muito grande. Então, quais são os melhores coletivos? O que necessito trabalhar mais? E nesse caso, por exemplo, são coletivos Prevost com diesel. Clica nele. São coletivos Volvo.
E acá temos todas as faltas, quantos buses são afetados por esse tipo de falha. E fíjate se há um problema, por exemplo, com os frenos. Empieza a ter problema com os frenos. Este tipo de sistema me avisa o centro de controle, que pode criar uma ordem de serviço automatizada em la garagem para a área de mantenimento, que vai a buscar em lo estoque se tem as peças necessárias para reemplazar a parte de frenos do bus. E com isso, quando chega o autobus a la garagem, tem todo os problemas mapeados e identificados. Então, se ganha tempo para o mantenimento, e esse é um ahorro muito grande para os tipos de mantenimento. Acá temos mais do que 150 relatórios. Gostaria de mostrar mais um reporte para vocês. Por exemplo, esses de onde ocorrem as falhas. E algumas vezes a geografia da cidade indica que tenho uma subida, e isso força demais o motor do bus, um dia muito caliente, porque aqui em Buenos Aires em janeiro é muito caliente, e coisas assim. Então, eu tenho a localização, aqui estou mostrando um mapa de Nova York, que também temos um sistema ali, e eu sei onde são as principais faltas. Então, se tem uma ocorrência sempre no mesmo lugar, tenho que analisar se esta linha está muito bem colocada ou não. Então, é um sistema de inteligência que está todo interconectado, ok? Com isso, eu vou cambiar agora, porque falamos de la garagem, falamos de la saúde do coletivo, com a parte de telemetria, e agora quero falar um pouco para você de quando os coletivos se vão a las calles. Como eu hago a gestão e a informação que eu tenho com os coletivos. Chamamos isso de CAD, Computer Aided Dispatching. Então, isso é como que um gerenciamento monitoreado ou um monitoramento auxiliado por computador. Aqui estamos na cidade de Miami. E fíjate que nós temos mais de 250 cidades na América do Norte. E estamos eligindo algumas para mostrar para vocês distintas tecnologias. Então, fomos com a garagem na Washington, D.C., com a parte de relatórios em Nova York, e agora estamos em Miami para mostrar a parte de gestão de flota. O que miram acá, as colores, são as linhas de buses. E acá são os buses. Se, por exemplo, derro um mouse... Solamente dejo o mouse arriba de um coletivo, tenho todas as informações. Os pontos azuis que miram acá são as paradas do usuário. E temos paradas à esquerda e à direita da calle. Então, temos uma precisão muito forte, muito grande acá. Esta informação que tenho me dá, solamente por poner o mouse, o nome do condutor, número do coletivo, o serviço que está haciendo, se está adelantado, se está atrasado, se está em horário. Tenho informações de qual é a próxima parada, se vai chegar a tempo ou não. Então, solamente deixando o mouse arriba de um coletivo, tenho muitas informações. Se eu vou no mouse e faço um clique com o botão direito, tenho muitas outras ações. Eu posso, por exemplo, fazer uma chamada de voz com o coletivo. Porque este equipo que temos acá, aquela pantalla do usuário, do motorista, lo permite fazer a comunicação bidirecional com o usuário. Necessita um micrófono que ponemos arriba, cancela o sonido do ambiente para que você possa ter claridade da informação, e falamos por VoIP, então voz sobre IP. Tenho, por exemplo, como enviar mensagens, como fazer uma comunicação bidirecional, como eu disse. E tenho muitas outras coisas que vamos mostrar um pouquinho para vocês. Mas me gostaria de mostrar a pantalla do condutor, porque essa é uma outra coisa. O que estão mirando acá, exatamente o que tenho acá. Então, se vengo acá, por exemplo, quero fazer um anúncio de voz que não é permitido fumar no bus. Então, vengo acá, clico isto. Acá não vamos ouvir porque não tenho o sonido, pero será no coletivo. E isso é muito importante porque não queremos, por exemplo, que o condutor entre em conflito com o usuário que está fumando. Assim, é uma voz que vem de arriba, que não sabe de onde vem, está ali. Há muitas outras informações que podemos ter acá, mas a principal que quero mostrar para vocês, acá. O que estamos mirando? Que há um conteúdo de passageiros, tenho conectividade com os GPS, com os satélites. É um coletivo que me ajuda com as pessoas com mobilidade reduzida.
E tenho muitas informações acá, mas a principal que quero chamar a atenção de vocês é o coletivo que está verde. Esse verde indica para o condutor que ele está no horário correto, que está trabalhando com o que estava planeado. Se cambiamos ou se le cambia a cor para amarillo, indica para nós que esse coletivo está atrasado. Então o condutor tem a possibilidade de acelerar um pouquinho mais, mas algumas vezes é trânsito, não há o que fazer. Mas o pior para a operação é quando o coletivo está adelantado, porque as pessoas sabem que às 7h30, 7h35, um coletivo passa na parada. Mas se esse coletivo passa 7h20, é um problema, porque o outro solamente passa 8h15, alguma coisa assim. Então, se estás rojo, estás muito adelantado. E com isso, o condutor não necessita falar todo o tempo com o centro de controle para dizer, mira, tiene que andar um pouquinho mais depressa ou mais despacito, alguma coisa. Então, tem a informação. Uma outra coisa que com os simuladores podemos mostrar para vocês é que acá lo dá para o condutor o tempo e a distância para a próxima parada. Então, temos muitas informações acá. E uma outra coisa, por exemplo, eu sou um condutor novo na linha, não sei como manejar a linha. Temos como que um GPS que me dá que chamamos de turn by turn, onde eu tenho que ir, onde são as paradas e tudo mais. Isso é fantástico para os novos condutores. Ou, algumas vezes precisamos fazer, por exemplo, um desvio de ruta, de linha, e lo hacemos aqui, e o condutor sabe exatamente onde tem que ir, e não gera para nós um incidente dizendo que este coletivo está fora de ruta, porque é todo controlado por nosso sistema de despacho. Ok? Regressamos ao CAD. E como eu disse, quedo-me acá todo o dia, é muita informação, estou tentando passar para vocês uma ideia de cada uma das tecnologias que temos acá. Então, por exemplo, tenho todos os buses na calle e tenho que mirar como está a minha operação. Se está mala, se está boa. Posso mirar uma linha, posso mirar uma área da cidade, posso mirar um operador privado ou dois, posso fazer filtros acá muito fortes. E o que estamos mirando nisto é que temos uma operação muito cerca de 100%, que há uma pessoa técnica ali que ha cambiado os dados, por isso que está muito forte, porque na operação, em verdade, sempre está com 50%, 60%. Mas o importante para nós acá é sabermos quais são as piores linhas, onde eu tenho que tomar uma ação imediata. O pensamento acá é como Pareto. Eu tenho 20% de problema. Se ataco esses 20%, tenho um benefício muito grande nos outros 80% da operação. Então, essas são as piores 9, 10 linhas que tenho, e assim vou consertando. Posso pôr um outro coletivo nesta linha, posso sacar coletivos, posso cambiar a planificação para que assuma os pontos que são necessários. E acá tenho informação do atraso e de quanto estão adelantados cada uma das linhas, cada um dos operadores. Ligo ao operador, não somente a linha, se o bus, quanto tempo e quem é o operador. Porque algumas vezes posso buscar em treinamento, posso buscar cambiar a linha ou planificação, alguma coisa assim. Uma outra coisa que hacemos, porque temos toda a parte dos mapas, acá também é um quadro sinótico que chamamos. É uma representação a mesma que temos no mapa, mas em um formato de linha. Fíjate que posso estar, por exemplo, em 9 de julho acá. Cada um desses representa uma linha de buses. Pero há lugares na cidade, como 9 de julho, que tem muitas linhas na mesma calle. E posso mirar que, por exemplo, este amarillo que vem acá é que os buses estão mais cerca uns dos outros. Então está como que um comboio, diz comboio em espanhol. Os buses estão muito cerca uns dos outros e isso não é bom para o trânsito, não é bom para o planeamento. Quando tenho uma linha assim, é que os buses estão muito afastados. Então, para o operador que está sentado no centro de comando, pode mirar como está a operação em tempo real também e tomar as ações por acá, porque de acá eu posso também falar com o condutor, enviar uma mensagem, selecionar todos os incidentes, também é uma coisa que hacemos muito forte. Por exemplo, tenho um problema no coletivo, que tenho que fazer um desvio, como eu dije,
posso criar um incidente para que não tenha os alarmes acá dizendo, mira, há um problema, há um problema. Então, podemos fazer todo por acá, mas é uma ferramenta muito forte. Em verdade, normalmente as pessoas operam com 3 pantalhas menores, não tão grandes assim. Uma com o quadro sinótico, uma com o mapa que te dá a posição georreferenciada e uma outra com os incidentes. Então, manejamos de uma maneira muito forte a nossa aplicação. Esse aqui. Como temos a planificação, sabemos o que se passa nas calles em tempo real. Eu posso fazer cambios dinâmicos. Por exemplo, estou manejando em 9 de julho e há uma manifestação. Para vocês, é 9 de julho, para nós em São Paulo, por exemplo, a Avenida Paulista, que lo hacen todas as manifestações. Quando algo assim ocorre, o que está planeado não vai ocorrer, porque não se pode passar com os buses. Então, eu vou fazer um detour, um desvio, e por acá eu posso cancelar uma viagem, posso cambiar a viagem, posso dizer para que esse bus que, por exemplo, está muito atrasado, não continue, porque acá, mira, 4h52, 5h10, 5h10, 5h20, 5h30, 5h37, são os pontos de parada, e onde tem que estar. Então, o bus está como que acá. Se estou muito atrasado, não adianta tentar continuar com esse bus na direção norte, por exemplo. É melhor poner outro para fazer esse serviço e dizer, cambie sua direção e regresse à la cabeceira inicial, porque tem que pegar os passageiros que estão parados ali esperando. Então, com esta planificação, podemos tomar ações em tempo real para solucionar um problema de embotelhamento, um problema de acidente, qualquer coisa que se passe por las calles. E lo mejor, toda a informação é distribuída para os usuários, porque nossa preocupação é sempre manter uma operação forte, uma operação controlada, planificada e manter os usuários informados de tudo o que se passa. E com isso, eu quero mostrar para vocês, por exemplo, a informação, relatórios. Tenho relatórios em tempo real, que mostrei para vocês, que por exemplo, que tinha o relógio, e tenho alguns relatórios que são históricos, relatórios que são o dia de hoje mais um. Então, hoje miro o que se passou ayer, e uma semana, um mês, dados históricos. E com isso tenho, por exemplo, todos os KPIs que he definido. Tenho, por exemplo, os picos da manhã, os picos da tarde, o que era planificado e o que é ocorrido. Eu posso sair de cá. Wagner, vai para o Analytics para mim. Analytics. Acá tenho todas as informações necessárias. Tenho, por exemplo, na parte de analíticos, que é muito forte também, para que eu possa fazer um ranking com a parte de monitoramento de combustível, os condutores. Posso fazer um ranqueamento dos melhores condutores para os piores e fazer toda uma parte de treinamento para eles. Então, tenho ferramentas muito fortes que me dão todo o consumo de combustível, a parte de, chamamos de ponto morto, quando estás parado com o motor rodando e não vai por la calle. Então, temos uma informação muito forte acá. E tudo isso se reflete, como dissemos, em informação aos usuários. E agora vou mostrar uma informação para vocês, um sítio de Chicago, que é em tempo real, que estamos mirando também. E, Wagner, abre para mim por primeiro a parte de APIs. Acá. É muito importante que, quando comecei minha apresentação de hoje, estava falando para vocês que toda a informação está aberta para os usuários. A informação pertence a vocês, pertence ao governo, pertence aos operadores de buses. E acá temos o que chamamos de API, que podemos disponibilizar a informação e qualquer que queira pode desenvolver uma aplicação para um telefone móvel. Em Chicago, que estava falando para vocês, que é o exemplo acá, põe aquela primeira tela verde para mim. Eles fizeram com as APIs, a rede Starbucks de allá, colocou pantalhas como essa de acá. O que estamos mirando acá? Linha 4, linha 3, linha 6, linha 4. Então, há um bus em 2 minutos e há um outro bus em 14 minutos acá. Então, a pessoa, vamos pensar em Buenos Aires, está em Havana, café, comendo um alfajor que me encantam, um cafecito,
e a 2 minutos, não, já vou terminar meu café, porque sei que o outro bus liga em 14 minutos. Esse te dá empoderamento para os usuários, que é muito importante. E tudo o que mostrei antes, de los cambios que podemos fazer com a operação, todo se reflete acá em tempo real. Em Chicago, é uma cidade muito violenta, uma cidade muito fria no inverno. Não querem ficar em la parada de bus esperando o seu bus. E todos nós outros que utilizamos bus, hacemos assim: onde está o bus? Onde está o bus? Agora vamos para o telefone ou para sinal. E acá, uma coisa importante também, que com a utilização dos sistemas de informação aos usuários em Chicago, ingressou no sistema de 2 a 3% mais pessoas utilizando os coletivos, porque assim temos a confiabilidade do sistema. Chicago sacou como que 500 coletivos de las calles e a percepção de qualidade do serviço se quedou mais arriba, porque, uma vez mais, os usuários têm a oportunidade e têm o controle da operação. Então, acá podemos selecionar de onde estamos, para onde vamos e tudo mais. E também podemos mirar em um mapa, que é esse de acá, muito semelhante ao mapa que temos com a parte de controle de los aplicativos. E solamente deixamos o mouse arriba de um ponto ou de um bus. Clica. Temos a informação, onde está chegando. E uma coisa que me encanta, se clicamos em progresso da linha, tenho toda a linha assim. E se, por exemplo, pego na sineta que está arriba e busco e solto em um lugar qualquer de la linha, isto é um indicativo, é uma alarma que estou criando para que, quando o coletivo passe, esse aqui, 7940, passe por 3000 Michigan, que me dê um anúncio ou na pantalla, ou em meu telefone, ou em meu correio. Então, eu sou um usuário muito frequente e todos os dias quero ir no coletivo às 7h15 para ir trabalhar. E posso fazer algo assim, pero automatizado, e todos os dias recebo uma mensagem dizendo: seu coletivo está atrasado para seu ponto. Não é 7h30, é 7h25 ou 7h35, ou está adelantado, ou é 7h25. Então, tenho a informação, tenho a possibilidade de manejar isso em tempo real e controlar tudo. Então, a informação para os usuários é muito importante para nós, é muito forte. E com isso, cerra um ciclo que empieza na garagem, vai para o controle, a parte de saúde, a parte de gestão, relatórios, tomada de decisão e principalmente informação aos usuários. Então, é o que tinha para falar para vocês hoje de uma maneira muito rápida, muito superficial até, porque todas as tecnologias são muito fortes, pero queremos acá todo o dia com BRH, e estou à disposição de vocês. E vocês se há uma pergunta, alguma coisa assim? Temos uma pergunta acá. De Carlos Alvarez. Este sistema daría su máximo resultado si lo tiene tanto los operadores como las municipalidades, ¿verdad? La pergunta do senhor Carlos acá é que um sistema desse traria os ahorros, as economias, quando todo tem, a parte do governo, os operadores, tem que estar consertado, sim? Se solamente o governo tem a parte de gestão, sim, ou somente o operador, porque é um sistema que cabe tanto ao operador privado quanto ao governo. Então, cabe a todos. E temos ahorros, temos economias, e para quem quer, posso mostrar depois. Tenho por todas as tecnologias, por exemplo, telemetria, quanto de economia ela traz para a operação, a parte de sistema de mantenimento, a parte de gestão da operação. Então, temos todos os ahorros descritos para cada uma das tecnologias. ¿Sí? A pergunta do senhor Lautano é que o sistema é modular. Se é modular ou não. Sim, o sistema é modular. Un sistema para una empresa que tiene 8 colectivos de larga distancia, que puede vender un módulo de supervisación de la parte mecánica del vehículo. Sim. A pergunta é se todo modular. Acá posso, por exemplo, querer solamente a parte de gestão de frota, solamente a parte de telemetria, solamente a parte de conteúdo de passageiros. Então, é um sistema que não é monolítico, como dissemos, ele é modular. Pode começar com uma tecnologia, 2 tecnologias e crescer com o tempo. Então, é muito, muito modular. Ok?
La pregunta es si está disponible en español. La parte de información a los usuarios, sí. Lo otro es, pues, tenemos que hacerlo lo cambio, pero es sencillo para nosotros hacerlo. ¿Qué servicio de comunicaciones es necesario entre el bus y el centro de comando? La pregunta es que el sistema de comunicación es necesario entre el bus y la central de control. Necesitamos un 3G o Wi-Fi. Los dos podemos operar con los dos. Si hay radio, como Motorola, también hacemos por radio. Con 3G alcanza todo. Todo quien lo mostré alcanza con 3G. ¿Ok? Então, muchas gracias. Un muy buen día para ustedes y muchas gracias.